Barbarella, o filme que transformou Jane Fonda em uma ícone sexual lá dos anos 60 e que usou efeitos especiais nunca feitos antes, incluindo o primeiro striptease flutuante da história do cinema. Um set de filmagem onde a atriz foi pendurada em um mastro de aço, com dor insuportável nos quadris, tudo isso para criar um clássico cult, que inclusive ela odiou durante décadas, mas ficou marcado no imaginário de quem gosta de ficção científica. Eu tô aqui com essa biografia da Jane Fonda, né, e é um livro que me fez lembrar desse filme, Barbarella, e eu pensei, acho que vou trazer esse filme pro canal. Eu já tinha visto esse filme muito antes do livro, e eu pensei, cara, ficção científica sempre dá certo no canal, por que não trazer esse filme? E aí eu já vou querer saber de você. Você já assistiu Barbarella? Você lembra desse filme? Comente aí. Falando do filme, as filmagens foram uma verdadeira tortura física, né? Porque Jane Fonda e John Philip Law ficaram pendurados por horas em espartilhos de metal que esmagavam os seus corpos e o pior, nem sabiam se estava funcionando ou o que estavam gravando. Estavam voando para trás. Mas vamos ao contexto, né, de antes dessa produção, 1967, pleno auge ali da revolução sexual, e aí você tem uma atriz que hoje em dia é sabidamente feminista, né, e que dificilmente faria esse filme hoje em dia. Eu não vejo problema no filme, tá, mas as feministas viram, dizendo que a mulher é objetificada nas cenas em que ela aparece quase nua. E ali no auge dos anos 60, o diretor queria transformar Jane Fonda em uma nova símbolo sexual, assim como foi Brigitte Bardot, filmado em Roma, então tinha toda uma pompa, uma classe por trás da produção, tinha um orçamento até considerável para a época, mas nada dos recursos que conhecemos hoje, nenhum dos efeitos especiais modernos existiam naquela época, foi tudo feito na raça ali, efeitos práticos, diga-se de passagem, envelheceu muito bem. Jane Fonda tinha 30 anos e já estava se estabelecendo como atriz, filha do lendário ator Henry Fonda, né? Então tinha ali um nome forte na indústria. Dizem que ela lutava contra a bulimia severa na época e tomava até anfetamina todas as manhãs para conseguir trabalhar. Isso fazia tudo ficar meio caótico ali nos sets de filmagem. Ela tinha esses complexos com o seu corpo. Embora seja uma atriz muito bonita, ela vivia sempre se comparando. Faye Dunaway estava fazendo Bonnie e Clyde, mas eu até acho que a Jane Fonda era mais bonita que a Faye Dunaway, ou vice-versa, as duas eram realmente muito bonitas e estavam no auge. A origem do projeto remete a uma HQ, uma história em quadrinhos francesa, escrita por Jean-Claude Forest, e o autor original baseou a sua personagem Barbarella em Brigitte Bardot. E na história em quadrinhos original, Barbarella não era uma agente secreta, e sim uma fora da lei. E o filme omite algumas dessas aventuras que ela teve. Na HQ também, a nave espacial dela não é consertada, então durante toda a primeira parte da história em quadrinhos, ela fica presa em Lithium. E já no filme, Barbarella é uma astronauta do futuro, que é enviada pelo presidente da Terra para encontrar o cientista Duran Duran em uma missão no espaço. E o filme se passa no século 401, 40 mil anos depois de Cristo. E esse personagem do cientista desaparecido no filme, Duran Duran, inspirou o nome da banda dos anos 80, Duran Duran. Barbarella também conhece um anjo cego e enfrenta a Rainha Negra, que é bem perversa. Ela também sobrevive a torturas bizarras, como uma máquina de prazer excessivo, e descobre algumas conspirações galácticas. E hoje em dia, garantem que está sendo desenvolvido um remake de Barbarella pela Sony, com Sydney Sweeney no papel principal. Por mim já tá aprovado. E por sua atuação como Barbarella nesse filme, o New York Times classificou Jane Fonda como a símbolo sexual dos anos 60, a deusa sexual mais icônica daquela década.
E é um filme que fez figurinos icônicos que viraram referência dentro da ficção científica e influenciaram franquias como Star Wars, por exemplo. Diversos elementos de cenário, direção de arte, fotografia, que foram inspirados no clássico de fantasia O Mágico de Oz, de 1939. Foi um filme que foi de fracasso crítico, a crítica não gostou muito, mas que virou um cult clássico, principalmente entre os fãs de ficção científica, né? Se você é um fã mais hardcore de ficção científica, eu prevejo que você já conheça Barbarella e muitos ainda estão conhecendo esse filme. Deixa aqui embaixo o seu comentário se você já conhece, se você lembra desse filme. E falando um pouco mais da produção do filme, para você ver como foi feito na raça mesmo, na cara e na coragem, a equipe de produção alugou uma casa na periferia de Roma, uma espécie de masmorra medieval, assim, com uma torre do 2º século antes de Cristo. Um pedaço do teto até caiu durante as filmagens e depois descobriram que famílias de corujas viviam lá. Então era uma produção meio roots, né, meio raiz. E ainda tinham que fazer aquelas cenas de voo, né, do anjo, sem que os cabos ficassem visíveis, sem que os arames ficassem visíveis. Então eles criaram um sistema ali totalmente inédito, mas que era muito doloroso. Os atores ficavam presos a alguns espartilhos metálicos pesadíssimos, içados por um guindaste e depois deixados suspensos pelo ar. John ficava pendurado e Jane era parafusada na frente dele, dando a ilusão de que estava sendo carregada. A dor, segundo os atores, era insuportável. E ainda assim precisavam decorar as falas e segurar nas linhas de diálogo, interpretando-as para que não soasse tão caricato. Enquanto eles voavam lá, um filme de nuvens era projetado atrás deles, numa técnica de projeção frontal inédita para a época, que exigia uma sincronia perfeita, porque as asas eram controladas por controle remoto e tinham que se encaixar certinho no movimento do fundo que era projetado. Então foram dias de testes até que os dois ali pendurados, sofrendo fazendo as cenas de voo, para que no final a ilusão dessa cena de voo funcionasse. Mas depois que ajustaram tudo, realmente funcionou e parecia de fato que estavam voando. O filme é considerado um pouco devagar, meio arrastado e exagerado. As críticas foram mistas, não foi um blockbuster na época, não teve muito sucesso comercialmente, mas virou um clássico cult de ficção científica. E eu quero saber de você, o que você acha desse filme, Barbarella? Se tava sabendo já desse remake que vem aí com Sydney Sweeney, gostou da escolha? Vai assistir no cinema? Conta tudo aí pra mim nos comentários, conta também aonde você viu esse filme, se foi no cinema, por que não, na televisão, no VHS, DVD, conta tudo aí pra mim nos comentários. Deixe também o seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal se for novo por aqui e até o próximo vídeo!